Palavra do Senhor em Salmo de número 84, versículo de número 4. E eu leio assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Amém e amém. Uma palavra de oração. Senhor, te damos graças nesta noite por estar na tua casa e na tua presença. Não há outro lugar melhor no universo que esse lugar. Quer estar em tua casa, Senhor. Somos bem-aventurados, dignos de inveja, dichosos por estar aqui nesse lugar. Abençoa a tua palavra e glorifica teu nome nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Teu nome, glória, Senhor. Tu vais adiante de nós, endireitando os caminhos. Tu vais adiante de nós, aplainando todo o monte. Tu vais adiante de nós, exaltando todo o vale. Nós somos abençoados por Deus. Temos a palavra, temos a presença, temos o Espírito. Milhares de anjos a nosso favor, temos o sangue, temos a eternidade, temos as promessas, temos o perdão, temos a misericórdia, temos o seu favor, temos o acesso, temos porta aberta, o véu já foi rasgado, já o céu está preparado, temos o Espírito conosco. Temos o consolo permanente, temos revelação da sua palavra, temos confirmação da sua vontade, temos guiança na sua nuvem, temos direção na coluna de fogo, temos diferença no meio desta geração corrompida e perversa, temos um exército que peleja por nós dia e noite, temos um anjo que guarda Israel e está ao lado da nossa cama, e não dorme, não tosqueneja e não descansa. Temos o Senhor Todo-Poderoso de Moisés. Temos alguém que abre porta onde não tem parede. Temos alguém que é dono do ouro e da prata. Temos alguém que levanta o homem do monturo e coloca ele no meio dos príncipes nesta noite. Temos alguém que tira o homem de trás das ovelhas e leva ele a ser rei de Israel. Temos alguém que perdoa pecados, multidões de pecados com o seu sangue, e o seu amor é mais forte que a morte. Temos alguém que nos ama e nos ama incondicionalmente. Ele é Jesus, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu amigo, Ele é o teu pastor. Temos que estar muito conscientes nas batalhas da vida, nas tragédias da vida, nas circunstâncias adversas da vida, nos vales da vida. Devemos estar preparados para ir ao vale, porque em 1 de Reis, capítulo 20, o Senhor diz que Ele é Deus de montes, mas também é Deus de vales. Nós queremos, estudamos, nos preparamos, nos capacitamos. A cultura do nosso tempo nos ensina a viver sobre os montes, no cume do monte. As águias estão sobre os montes, andamos sobre os montes, e não há nenhum problema nisso. Há uma linha chamada linha da serpente no monte, que é uma linha imaginária, pela lei da gravidade, que impede que a serpente chegue ao cume do monte. As serpentes perigosas, as serpentes venenosas, não podem passar dessa linha no alto do monte. Por isso é que Jesus dobrava o joelho no monte. Por isso é que Jesus chamou Moisés ao monte. Por isso é que ele foi crucificado no monte. E por isso é que nós estamos no monte da sua presença nesta noite. Nenhuma serpente pode chegar nesse lugar. Mas também temos que no monte estar preparados para ir ao vale da vida. Passar nos vales mais escuros da vida, mais áridos, mais secos, nas circunstâncias mais adversas. Comumente não estamos preparados para o fracasso. Nós não nos preparamos para o fracasso. Os seres humanos se preparam para o êxito.
Quantas vezes você em coaching, em liderazgo, em liderança, em centro de treinamento e seminários, e aún no meio dos pentecostais que nós somos, pensamos em poder, em glória, em riqueza, em êxito, em logros e muitas coisas boas. Mas também temos que estar preparados para os vales da vida. Na vida, a pergunta-chave não é se vamos ter problemas, é se estamos preparados para passar pelos vales de dificuldade que nos vão apresentar ao decorrer da nossa vida. Como pais, como esposos, como filhos, como mães, como líderes, como empresários, como esportistas, como ministros do Evangelho, como igreja do Senhor, temos que nos preparar para os vales da vida. Os acontecimentos trágicos da nossa história não devem destruir a nossa fé, não devem fazer com que retrocedamos, não devem fazer com que desistamos, não devem fazer com que entreguemos o cartão de membro. Os momentos trágicos da nossa vida não devem fazer com que nós deixemos de ser crentes, cristãos. Os momentos trágicos da nossa existência não devem fazer com que nós nos decepcionemos com a justiça de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isto quer dizer que se você ama a Deus e você é filho de Deus e o Espírito de Deus se move em ti, está em ti, ainda que hajam tragédias, dificuldades e circunstâncias na sua vida, isso vai cooperar, colaborar, trabalhar junto para o teu bem. Alguma coisa boa Deus vai tirar daí. Qual é a nossa opinião acerca do fracasso? Estamos preparados para passar por um fracasso que este nos consuma a vida, nos destrua o propósito de Deus? Todos nós nos preparamos para o êxito, mas temos que nos preparar para passar pelos vales da vida. Passaremos pelos vales para chegar aos montes. A região de Miami, de Flórida, eu estive estudando um pouco a geografia, é uma região muito similar à Palestina. É uma região de vales, de terrenos extensos, e é uma região de rios. Tem muitos rios, tem muitos lagos. E eu estive observando e na presença de Deus orando para esta mensagem. E disse: Senhor, esta palavra é para nós neste lugar, neste dia e nesta hora. Eu creio que Deus quer nos preparar para tirar alguma coisa boa dos momentos de fracasso, dos momentos de erros e deslizes e até mesmo pecados que alguém possa cometer. Isso não é o fim da tua história. Eu conheço um Deus que toma um ponto final, levanta e põe uma vírgula embaixo para seguir escrevendo. Eu conheço um Deus que restaura a sorte de Sião. Eu conheço um Deus que levanta o vaso que se quebrou, o mesmo barro, Ele toma na sua mão e faz uma nova vasilha, um novo vaso para a glória do seu nome. Eu conheço um Deus que diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu conheço um Deus que tira um homem derrotado e o levanta como campeão. Eu conheço um Deus que ao sábado houve silêncio, ele foi crucificado e às 3 da tarde expirou, entregou o Espírito. E no sábado parecia que estava derrotado. Todo o inferno, quem sabe até os homens, os judeus pensaram: está morto, está derrotado. Mas ao terceiro dia ele levantou da sepultura. Ele levantou do meio dos mortos. Ele vive e está em nosso meio. Quantos podem glorificar o nome deste Deus que vive, reina e está nesse lugar? É o teu Senhor, é Jesus de Nazaré. Ele pôde passar por uma cruz, ainda que para alguém fosse sinal de maldição, de morte, de fracasso e de vergonha pública, porque foi posto nu diante de todos, ao terceiro dia ressuscitou e agora está à destra do Pai. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A desilusão é mais comum que os logros. Não haverá triunfo, não haverá sucesso, não haverá logros, se não nos preparamos para os fracassos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor responde a Paulo dizendo: a tua fraqueza não te elimina, não te desqualifica. A tua fraqueza não faz com que você não esteja mais nos planos de Deus. A tua debilidade não te exclui do meu propósito, diz o Senhor.
a tua debilidade, a tua fraqueza, a tua falta de alguma coisa. Não, não, não. Só mostra que você é mais dependente de mim e que eu tenho o que você precisa. Só mostra que você tem muito que aprender e eu sou o teu mestre por excelência. Só mostra que você é barro e eu sou a excelência do barro. Só mostra que você é pequeno e que eu sou muito grande. Só mostra que você é o instrumento e eu sou aquele que te usa. Só mostra que você é criatura e que eu sou o Criador. Só mostra que ainda com as suas debilidades, eu aperfeiçoo o meu poder na tua vida. Eu aceitei a Jesus com 20 anos de idade. Nasci em Copacabana, Rio de Janeiro. Eu treinei no Vasco da Gama. E treinei também no Madureira. Grêmio de Maringá, joguei em Maringá. Joguei futebol profissional algum tempo da minha vida. Estive no Brasil, carioca, de Mocidade Independente de Padre Miguel, de Praia de Copacabana, surfista e tudo mais. Não era um jovem de família, era um jovem de sexta-feira sair e chegar terça-feira. Era um jovem de muito mais amigos afora de casa que dentro de casa. Não tinha bom relacionamento com os meus pais. Tinha uma irmã, que era a única irmã que tínhamos. E nesse momento, submergido na doutrina kardecista, dos kardecistas, dos espiritistas, que queria sempre buscar o espiritual, mas sempre no lugar errado. Estava ali, crendo naquela mentira da reencarnação. Logo, minha irmã me chama, com 25 anos de idade, e diz, eu estou com câncer. Eu estou com câncer. E esse câncer se generalizou no seu corpo, tomou o seu corpo de uma forma muito rápida. Ela tinha um sorriso muito lindo, ela era muito linda. Eu amava demais. Eu era o ciumento dela. Nenhum rapaz se acercava a ela se eu não permitisse. Eu era assim, e era pequenino, era menor. Desde pequenino já era assim. Ela tinha um câncer e esse câncer a consumiu. Busquei de todas as maneiras que tinha do outro lado, sem Deus, para que ela fosse curada, e isso não aconteceu. Ela morreu e eu, então, tinha um tio da Assembleia de Deus, lá do Complexo da Maré, da favela do Parque União. Aquelas favelas que tem no Rio de Janeiro, lá atrás, perto da Ilha do Governador, na entrada do Galeão, por ali mesmo. Ali estava meu tio Rubens, da Assembleia de Deus, um diácono antigo na Assembleia de Deus, que todas as vezes que eu passava na sua casa, ele estava entrando ou saindo, e não era casualidade, e me pregava a palavra e dizia, Dudu, Jorge Eduardo, eu te tomei desse tamanho na minha mão, vamos na minha casa, e eu dizia, tá bom, tio, depois eu vou lá, ele começava a pregar Jesus, e eu dizia, tá bom, tio, depois eu falo contigo, e fugia dele. Neste dia passei pela porta da sua casa, minha irmã morreu. Eu descobri que eu não ia mais conversar com ela de novo, estar com ela de novo, porque a reencarnação é mentira. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Essa mentira se desmascarou e eu passei diante da porta dele muito decepcionado com a vida, mas também muito sentido com isso. Eu não terei outra oportunidade com ela. Olhei a porta estava fechada e uma voz me dizia, vai e fale com teu tio. Se ele morre também você vai ter remorso. Conversa com ele, e se ele passa e você não atendeu a convite dele, como vai ser? Subi à sua casa, ele estava escutando um hino com a chinela havaiana, aquela calça de obreiro, uma camisa polo e os olhos fechados. Eu acerquei a ele, ele fez festa, como o pai fez festa para o filho pródigo. Chamou ao meu primo, mandou trazer o bolo de laranja com a Toby Guaraná. Isso existe. Toby significa todo obreiro bebe isso. Eu não era obreiro, mas já tinha mistério de Deus ali. Me levou, fez, botou a mesa e começou a conversar. E eu era muito vândalo, muito orgulhoso, muito forte. Eu também pratiquei artes marciais e pensava que era valente. E então chorar para mim não era coisa de homem, pensava eu, era uma vergonha chorar. E eu tinha uma vontade de chorar esse dia, tinha um nó na garganta. E ele começou a conversar comigo e falar, como está, rapaz, como está, não está? E eu não podia responder, eu só balançava a cabeça e assim fazia. Como ele viu que não tinha muito feedback na conversação, ele abriu aquela Bíblia velha da estanque, com as folhezinhas vermelhas, com um monte de tratado bíblico e começou a pregar a palavra.
Ele pregou a palavra e aquelas lágrimas vinham e eu segurava e ele falava de Deus para mim de uma forma como se me conhecesse. Fiquei confundido, eu disse, minha mãe disse para ele, estão de acordo e querem me converter a crente. Logo ele levantou e disse, eu posso fazer uma oração por você? Eu digo, sim, pode fazer. Ele fez a oração e disse, Deus tem um plano grande na sua vida. Grande, 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 grande. E eu fiquei olhando a ele, eu disse, legal, eu não entendia muito o que ele dizia, não era pentecostal como ele. Nesse mesmo dia eu fui à casa da minha avó, ele me convidou para o culto, eu fui ao culto, nesta igreja que eu jogava pedra na janela. Esse povo que eu desprezava, incluso ele, foi a igreja que eu aceitei Jesus de joelho no altar nesta tarde. Aceitei a Jesus neste dia, deixei 20 cigarros por dia para lá. Deixei 13 litros de cerveja por um jogo de futebol no final de semana. Quando eu jogava em qualquer lugar, perdendo ou ganhando, ganhava tudo que o mundo tinha que oferecer. Neste dia eu decidi seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aprendi que Deus ama de uma forma incondicional e Ele não vê nossas fraquezas como nós vemos. Ele não vê as nossas dificuldades como nós vemos. Deus permitiu que minha irmã morresse de câncer para que muitas outras pessoas no meu ministério foram curadas de câncer ao decorrer dos anos. Minha irmã morreu de câncer, eu aceitei a Jesus, me tornei pastor, me tornei pregador, tenho ido a 8 países a servir a Senhor Jesus e hoje eu estou em Miami falando que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele perdoa pecados, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. Deus pode fazer isso. Uma tragédia não é o fim da tua história. Eu venho a dizer, uma tragédia não é o fim da tua história. O Senhor me recordou a história de um americano muito ilustre chamado Abraham Lincoln. Aos 23 anos tentou um cargo na política e perdeu. Aos 24 abriu outra oportunidade de trabalho e perdeu. Aos 32 tentou um negócio de advocacia com um amigo, mas logo rompeu. A sociedade. No mesmo ano teve um colapso nervoso. E passou bom tempo no hospital. Aos 45 anos disputou uma cadeira no Senado e não ganhou. Aos 47 concorreu à nomeação no Partido Republicano e foi derrotado. Aos 49 tentou o Senado e fracassou novamente. Mas aos 51 anos finalmente foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Eu não sei quantas vezes tu tens fracassado. Eu não sei quantas vezes tu tens te equivocado. Teu caráter, teu temperamento, a tua vida, o teu passado, a tua maneira de pensar, a tua maneira de falar, a tua maneira de relacionar-se, tem feito com que coisas de Deus se impidam na sua vida, se impeçam, ou coisas não aconteçam na sua vida e na sua família. Mas Deus está aqui para te dizer, tente uma vez mais, tente uma vez mais, tente uma vez mais, ainda posso fazer na tua vida o que eu tenho que fazer. Nunca é tarde para que eu faça e conclua o meu projeto na sua vida, diz o Senhor. Chegamos ao Salmo 84, Salmo dos filhos de Coré, dos filhos daqueles que fracassaram no deserto. Uma família de rebeldes que se levantou contra Moisés e teve o juízo. A terra abriu para Coré. A terra abriu para os que estavam com ele no deserto, porque eles fracassaram em servir a Deus, em sujeitar-se à autoridade espiritual, em obedecer o mandamento do Senhor, em não considerar a Moisés alguém comum como eles. E diz a Bíblia que Coré morreu no deserto, ou Corá. E esse gerou filhos, e estes filhos se levantaram. Estes filhos tiveram uma atitude diferente. Deus poupou a família de Coré, não os exterminou completamente. A misericórdia de Deus foi tão grande que Ele deu uma oportunidade mais à família de Coré. Aleluia, aleluia. Quantas vezes alguém falha conosco e nós riscamos um X naquela pessoa e diz, a pessoa eu não recebo mais, eu não falo mais, eu não dou mais oportunidade, não pode mais levantar-se, não pode mais fazer. O Senhor restaura o que está caído. O Senhor perdoa aquele que pecou. O Senhor limpa aquele que falhou. O Senhor levanta aquele que foi destruído. E com Coré foi assim.
Ele começa a dar valor à casa de Deus, à presença de Deus. Ele diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Que maravilhoso é estar aqui na igreja em Miami nesta noite. Que bom é ir à tua casa, Senhor, congregar. Que bom é estar na tua presença. Os tabernáculos era algo mais importante para os judeus no seu tempo. Era um lugar onde Deus manifestava a sua glória, como nós cantamos aqui: mostra-me tua glória. Era um lugar onde Deus vinha e falava com Moisés cara a cara. Era um lugar onde Deus vinha e aceitava o sacrifício do povo, as ofertas do povo, e abençoava, dando vitória nas guerras. Era o tabernáculo um lugar de encontro, onde Moisés ia conversar com Deus, e o seu rosto era diferente no meio da multidão. Aleluia! Era um lugar tão importante que os salmistas aqui queriam estar no tabernáculo. Ele disse: minha alma nela, até o pardal encontrou casa, e eu busco estar na tua presença, eu busco estar na tua casa. Eu quero chegar a Sião, mas para chegar a Sião tinha que passar pelo vale de Baca. Para chegar a Jerusalém tinha que passar pelo vale de Baca. Não havia geograficamente outra direção que tomar. Naquela época não havia GPS. Era aquela direção ou aquela direção. E esse vale era um vale diferente. Mas antes de falar do vale de Baca, eu quero falar de dois vales que antecedem esse vale, que também trabalham na nossa vida e que o Espírito Santo me tem confirmado que é de Deus que eu fale deles. O primeiro vale é o vale de Jaboque, aonde Jacó deixou tudo, família, filhos, para encontrar com Deus, para encontrar com aquele anjo, para guerrear com aquele anjo. Ele tinha um problema de relações com Esaú. As relações com Esaú deveriam ser restauradas, como também a sua vida. A promessa de Deus estava sobre ele, ele já estava preparado para passar aquele vale. Ele estava buscando o correto, que era a bênção de Deus, mas haviam coisas que ser restauradas nas relações de Jacó, na vida de Jacó. Um dia mentiu ao seu pai na tenda dizendo que era Esaú. Quando o pai fez a pergunta: qual é o seu nome? Já nesta madrugada, o anjo faz uma pergunta transcendental depois de muito tempo: qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? E Jacó responde: meu nome não é Esaú, eu aprendi a lição. Meu nome é Jacó. Eu confesso que sou Jacó. Eu confesso que sou quem sou. He estado cansado de lutar com as minhas forças, de fazer a minha maneira. Eu quero vencer com Deus. Eu quero ser príncipe de Deus. Eu quero vencer a mim mesmo e vencer a Deus. E então o anjo disse: a partir de hoje nunca mais te chamarás Jacó. A partir de hoje tu eres Israel. Israel, príncipe de Deus, que venceu com Deus e venceu contigo mesmo. Nós passamos pelo vale de Jaboque para restaurar nossas relações. Passamos pelo vale de Jaboque para poder confessar quem somos. Passamos pelo vale de Jaboque para poder agarrar no anjo sem soltar, perseverantemente, pacientemente, permanecer com o anjo até que nos abençoe. Há muita gente que começa bem, mas não termina bem. Eclesiastes 7 diz: melhor é o fim das coisas que o início delas. Deus quer que nós terminemos bem algo, porque começar é muito fácil. Começar todo mundo começa, começar todo mundo faz. Já no meio dos anos a coisa fica difícil, mas aí a gente aprende com Abacuque, que disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a minha vida no meio dos anos, porque eu quero chegar no final. Eu quero chegar no final. Eu quero chegar na linha de chegada. Eu não vou ficar no meio da caminhada. O meu ministério vai se cumprir. A minha chamada vai se cumprir. A minha família vai se converter. Vem a bênção de Deus para a minha vida. Eu não vou ficar no meio do vale. Esse vale é um trânsito, é um passo, é uma estação, não é o fim. É uma passagem, é uma ponte. Para que eu e você cheguemos a Sião, temos que passar pelo vale. O segundo vale é o vale de Elá. Esse vale histórico, um menino foi levar queijo para os seus irmãos. Obediente toda a vida. O profeta o chamava em casa, ele deixava as ovelhas e ia, obedecia. Estava disponível. O rei estava atribulado, precisava de um músico para tocar, chamavam ele, ele ia tocar.
com a presença de Deus e a unção do Espírito Santo, como estava aqui esse louvor maravilhoso, aleluia. A presença de Deus afugenta todo demônio, afugenta toda depressão, afugenta todo tormento, afugenta toda obra de bruxaria, de satanismo, afugenta toda ameaça. Ele tira a tristeza. Até a tristeza salta de alegria. Ele se apresentava. Seu pai disse: obedece, vai servir os seus irmãos que te desprezam. Levou comida. Chegou no vale, na hora em que o gigante estava ameaçando Israel, 3 metros de altura. Você que já conhece a história, até as crianças da igreja já conhecem a história de Golias. Mas o que é determinante aqui, o que é interessante, é que Davi desceu ao vale com 5 pedras do ribeiro. Ele não desceu ao vale despreparado. Ele foi levado por Deus a esse vale. Por sua disponibilidade, por seu serviço, por sua obediência, Deus o colocou no lugar certo, na hora certa, para ser a pessoa certa e fazer a coisa que você necessitava fazer. Você talvez não é muito expressivo para todo mundo, é o menor da sua casa. Talvez alguém não te considera na empresa, na universidade e até mesmo nos lugares onde você vai. Mas se você está disponível ao Senhor, Ele te coloca em evidência, Ele te coloca em destaque, Ele te usa a você como não usa ninguém mais. Davi não era soldado, era pastor de ovelha, mas ele tinha o Senhor Todo-Poderoso, que era maior que Golias, que era maior que a afronta, que era maior que a humilhação, era maior que o desafio daquela tarde, daquele dia. E o gigante amedrontou Davi, quis amedrontá-lo. Eu não sou um cachorro para que você venha com pedaços de pau e pedras contra mim. E Davi disse: é que eu não venho com habilidade humana, eu não venho com capacidade humana, eu não venho com curso de teologia, bacharel, PhD, eu não venho com nada disso, eu não venho com meu apelido, eu não venho com a minha conta bancária, eu não venho com nada mais que o Senhor dos exércitos. A Ele você tem afrontado, foi a Ele que você buscou, é a Ele que você tem afrontado todos estes dias, e hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel, hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Miami, hoje mesmo toda a terra, toda a Flórida saberá que há um Deus nesta igreja, que há um Deus na tua vida, que há um Deus neste ministério, porque o Deus de Davi é o teu Deus também. E se Deus te levou no vale de Elá, você já tem o que necessita. Por que 5 pedras? Porque eram 5 gigantes. Deus sempre nos dá o necessário. Você não precisa buscar, você já tem o necessário. Depois de Golias, mais 4 gigantes morreram na história de Davi. Para cada pedra, um gigante. Para cada dom, uma função. Para cada talento, uma função, um ordenamento e um ministério. Deus te trouxe a esse ministério avivado para usar a tua vida com as pedras que já te deu, com os dons que já te deu, com os talentos que já te deu. Ele não quer que você se esconda de trás do exército de Saul, porque o exército de Saul é aquele que tem medo de Golias. Eles não veem como Deus vê. Eles não entendem o que Deus entende. Eles não têm comunhão com o Deus de Davi, mas Deus era com ele, Deus era com Davi, Deus era com seu chamado, e ele podia vencer aquele gigante. Você pode vencer o gigante. O terceiro vale é o vale de Baca, vale que estamos falando aqui, lugar de peregrinação. Baca era um vale de árvores que destilavam um bálsamo perfumado. Elas, na verdade, choravam um bálsamo perfumado. E aquele que ia àquele lugar dizia: este é o vale das lágrimas. Este é o vale de lágrimas, com muitas pedras, árido. Os rios, ali não havia, mas havia chuvas. Então, tinham que cavar covas para que as águas enchessem as covas e logo tivesse água para beber. Mas naquele lugar, conhecido como Vale de Lágrimas, alguém sentia um perfume de bálsamo suave. Só Deus sabe as lágrimas que saem do seu rosto. E quando você chora na presença de Deus, sai um perfume. Um perfume. Os antigos diziam que as mais belas canções de louvor foram feitas em momentos de tribulação e lágrimas.
Ele interpreta cada uma das suas lágrimas, que o Salmo 56:8 diz que cai no seu odre, e cada uma delas são escritas no seu livro. Ele sabe por que você chora, quando você chora e o que ele vai fazer com cada lágrima. Isaías 61:7 disse que para cada dia de lágrimas haverá dupla honra. Dupla honra para ti por cada dia de lágrimas. Nenhuma lágrima ficará esquecida diante de Deus. Assim como Ana chorou e o Senhor a recompensou. Eu não sei se ela chorou 7 dias, mas ela teve mais de 7 filhos. Para cada lágrima haverá uma vitória. Para cada lágrima haverá uma resposta. Para cada lágrima Deus fará algo contigo. Um lugar necessário, um lugar de lágrimas e um lugar de bálsamo. Há coisas interessantes que acontecem conosco no Vale de Baca. O salmista disse, eles vão indo de força em força. Vão indo de força em força. Eu não creio num crente que está na igreja que anda débil, que anda cansado, anda desanimado, que já não quer orar, que já não quer ler a Bíblia, que já não quer evangelizar, não quer servir a Deus. Se estamos no vale, mas estamos com Deus, vamos de força em força, de glória em glória, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo cada dia, cada semana, cada culto, cada palavra, cada louvor, cada revelação, mais e mais, até ser dia perfeito. Com Deus nós nunca perdemos, ainda que perdamos, nós ganhamos. Aleluia. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhará, diz o Senhor. Com Deus você não perde, você ganha. Ainda tem algo de Deus na tua vida. Neste vale, ele tem um termo no versículo 5 que me chama a atenção e que no espanhol disse dichoso. Dichoso. O homem cuja força está em ti, cuja confiança está em ti, cuja esperança está em ti. A palavra dichoso no espanhol significa digno de inveja. O crente é digno de inveja. Eu estava observando o culto aqui nesta noite. Eu vou revelar uma particularidade. Estava observando o culto. Eu tenho ido em muitas igrejas. Pela graça do Senhor, tenho pregado a palavra em muitos lugares. E tenho a igreja onde eu prego toda semana, que é a minha igreja. E eu vi os obreiros, eu vi os irmãos na frente do altar. O louvor estava acontecendo e havia uma expectativa, havia algo diante do altar. Os irmãos olhando o louvor, eu falei, Senhor, que coisa extravagante, que coisa diferente. Parece que eu estou vendo um Pedro caminhando sobre as águas. Parece que eu estou vendo alguém que não tem muito protocolo para cumprir, porque na presença de Deus se rompe todo o protocolo. Na presença de Deus se rompe todo o protocolo. Aquela mulher chega na casa, entra com um vaso de alabastro, quebra na casa do homem, beija os pés de Jesus e chora. E ali o Senhor reconhece e diz, aonde que se prega o evangelho, se vai falar do que ela fez extravagantemente. Aleluia! Há uma adoração extravagante, a qual fortalecerá você de força em força, de força em força, de força em força, de força em força, de força em força. Fique de pé, por favor. Ano de 2010, eu passei por um vale de Baca. Mês de agosto, 2 de agosto. Meu pai estava no Rio de Janeiro com a minha mãe. Ele também veio do kardecismo, outrora se converteu, nós o batizamos. Foi um homem muito difícil, mas nesse ano ele teve um ataque do coração numa churrascaria e morreu nos braços da minha mãe. Eu estava nas missões em Venezuela. Eu não podia ir ao Brasil, vivendo da obra. E foi um preço muito alto, porque eu sou o maior de 3 homens, depois que minha irmã faleceu, e eu cuido da minha mãe, eu cuido da minha casa, e puxo a orelha dos meus irmãos. Eu não pude ir ao Brasil a cuidar, não pude fazê-lo. Orei ao Senhor, pedi ajuda no final do ano. A igreja do Brasil me ajuda, e eu fui ao Brasil no mês de dezembro. Dia 24 para 25, no Natal prego para a minha família. Abro a palavra e prego a minha família, e prego a minha mãe, e infundo a esperança, e falo do céu. Nós não somos dos que não têm esperança. Então, no dia 30 volto à Venezuela, chego ao aeroporto internacional. Ao dia 31 vou ao aeroporto nacional para ir ao estado onde eu trabalhava.
um rapaz de uma igreja tradicional levava a minha maleta, e eu tinha outra maleta com um laptop que me ofertaram para a igreja. E então, chegando ao corredor do aeroporto, chegando para entrar naquela porta que abre sozinha, me aparece um homem muito alto, com uma bolsa atravessada e uma pistola 9mm. Ele me aparece diante de mim e disse: BlackBerry, BlackBerry. E eu tinha um LG, aquele quadradito pequeno de plástico. Eu falei: eu tenho isso, eu não quero isso. Eu falei: glória a Deus, guardei. E então ele toma um computador com a outra mão e disse: isso é uma laptop? Isso é uma laptop da igreja. Eu sou pastor missionário e isso é da obra de Deus. Você está tocando em algo que não é meu, é de Deus. Isso aí é de Deus, cuidado com isso, você não sabe com quem está se metendo. E ele ficou parado me olhando, a pistola numa mão e a mochila na outra. Pouco a pouco ele foi colocando a pistola de novo na bolsa. Começou a chorar e disse: você é pastor? Eu disse: sou pastor missionário. Cristo tem um plano na sua vida, te ama, e isso é de Deus, isso é da obra de Deus. Me entregou o computador de volta, chorando, e disse: pastor, ore por mim. E eu tomei o computador e entreguei ao irmão, que estava durinho e não sabia o que fazer. Fica aqui, varão, vai intercedendo aí. Varão, levanta a sua mão. Como é o seu nome? Carlos Martínez. Até hoje lembro o seu nome. Levantou a sua mão e aceitou a Jesus no mesmo lugar que ele ia me roubar. No mesmo lugar que ele puxou a pistola, eu puxei uma arma mais poderosa que a dele. O que isso tem a ver, pastor? Deus vai permitir que você passe por vales, talvez. Mas o poder está em ti. A presença está em ti. A palavra está em ti.